Olá, meninos, tudo bem? Hoje eu queria falar com você, queria falar para vocês de um novo assunto, começar um assunto novo, uma matéria nova para a gente, tá? E essa matéria que eu quero começar, ela se chama flexão de grau. Então, pegue o seu caderno aí e vamos anotar. O que é essa coisa de flexão de grau? A flexão de grau é a ideia de que a gente pode pegar um determinado substantivo, então vamos anotar aqui, a gente pode pegar um determinado substantivo e distorcer o tamanho do substantivo para deixá-lo maior ou menor. Pegar a ideia desse substantivo, objeto, ou pode ser um conceito, e torná-lo maior ou menor. Colocá-lo no grau aumentativo, né? Ou no grau diminutivo. Como assim? Bom, imagine que, vamos pensar no exemplo. Imagine que o seu time está jogando e ele marca um gol. Ele marca um gol. Seu time marca um gol. Se o time estiver jogando e marcar um gol, quer dizer, um gol é algo normal. Então ele é o grau normal. Bom, mas geralmente quando nosso time faz um gol a nosso favor, né? A gente diz que foi um golaço. Você valoriza aquele gol, você aumenta, você exagera a importância ou a beleza daquele gol. Quando você aumenta ou exagera a beleza de alguma coisa, você está no grau aumentativo. Caso o gol tenha sido contra o seu time, aí você vai falar assim: ah, não será um golzinho, não vai ser esse golzinho que vai avacalhar, que vai atrapalhar o desempenho do meu time. Nós vamos virar esse jogo. Então, palavras como golaço e golzinho, elas sofreram flexão de grau, porque elas partiram da palavra gol, que está no grau normal, e acabaram indo para o aumentativo ou para o diminutivo, dando a ideia de que o gol foi mais ou menos importante, mais ou menos valorizado. Observe que, na maioria dos casos, ou talvez na maioria não, mas em vários casos, a gente costuma atribuir o grau aumentativo ou diminutivo para mudar o tamanho das coisas. Então, eu posso dizer que eu viajei nas férias e peguei um barco, seria o grau normal. Ou, caso você queira dizer que o barco era pequeno, você acaba dizendo que você pegou um barquinho, não é verdade? Indicando o grau diminutivo. Ou, se você quiser falar para os seus amigos, você fala, foi um barcão, né? Foi um barcão que eu peguei, porque era um barco enorme. Barco enorme, um barco grande. Ah, era um barco muito pequeno, né? Se tivesse sido um barquinho. Barquinho, barco pequeno, barcão e barco enorme são palavras que sofreram, são expressões que sofreram flexão de grau. Neste caso, diminutivo e neste caso, aumentativo. Ok? Observe que em um caso como esse aqui, olha, a flexão teve o objetivo de valorizar ou depreciar o substantivo, né? Já no caso desses, o objetivo de verdadeiramente aumentar ou diminuir o tamanho. Então, a flexão de grau
pode servir para essas duas coisas, ou para aumentar e diminuir o tamanho, ou para depreciar ou valorizar um objeto ou algum conceito, ok? Bom, além disso, eu vou passar a página aqui para a gente falar de uma outra coisa. Além disso, observe que eu falei barquinho, barcão, barco pequeno, barco enorme. Por quê? Para fazermos flexão de grau, vamos virar a página aqui, a flexão de grau pode acontecer no modo analítico, ou no modo sintético. O modo sintético é quando eu coloco um sufixo na palavra. Então, se eu digo chapéuzinho, porque o chapéu é pequeno, eu fiz uma flexão de modo sintético. Agora, se eu resolver dizer um chapéu pequeno, nesse caso, eu fiz uma flexão de um modo analítico, ok? Você tem essas duas opções, no modo analítico, no modo sintético. Combinado? Muito bem. Bom, agora que a gente já conheceu o que é essa história de flexão de grau, tomando o substantivo como início dos nossos estudos, a gente já pode aprofundar um pouquinho mais e entender que também pode existir a flexão de grau, não só nos substantivos, mas também no adjetivo. Um adjetivo também pode, de alguma maneira, indicar um aumento ou uma diminuição de alguma coisa, né? Como que funciona essa coisa do grau, da flexão de grau no adjetivo? Bom, ela existe de duas formas. Nos adjetivos, existe o grau comparativo, que pelo nome você já deve imaginar para que serve, comparativo, mas também existe o grau superlativo, que você vai entender um pouquinho, daqui a pouquinho, para que serve, ok? Então, vamos pensar que dentro da flexão de grau do adjetivo, existe tanto a flexão de grau comparativa quanto a superlativa. Bom, o grau comparativo no adjetivo funciona para a gente dizer que algum ser ele tem ele é superior, igual ou inferior, quer dizer, comparar ele é superior, igual ou inferior a um outro ser. Então, por exemplo, se eu digo assim, o Cruzeiro, aí vamos pegar o adjetivo vitorioso. O Cruzeiro é mais vitorioso que o Atlético Mineiro, ok? Quer dizer, eu estou comparando, então é grau comparar, aqui ficou errado, né? Comparativo. Estou comparando o Cruzeiro com o Atlético Mineiro, não confundir com outros atléticos que existem aí, estou falando especificamente do Mineiro. O Cruzeiro é mais vitorioso que o Atlético Mineiro. Então ele é mais vitorioso que, né? Você pode falar do que também, que dá no mesmo. Mais vitorioso que o Atlético Mineiro. O Cruzeiro é mais vitorioso que o Atlético Mineiro. Isso é o grau comparativo, para indicar uma superioridade. Ou então eu posso indicar também, usando o grau comparativo, uma igualdade, né? Então eu digo, o Cruzeiro é... Aí como que faço comparativo de igualdade do adjetivo? Eu digo assim, o Cruzeiro é
tão vitorioso quanto, ele é tão vitorioso quanto qualquer time gigante do Brasil. Certo? Bom, e como é que eu vou fazer um grau comparativo de inferioridade, grau comparativo de inferioridade para um adjetivo? Bom, é só eu dizer o Cruzeiro. Agora vamos pegar o adjetivo vitorioso e dizer que o Cruzeiro tem, comparativamente a outro time, ele é menos vitorioso, né? Então Cruzeiro é menos vitorioso. Cruzeiro é menos vitorioso do que, ou só que, deixa eu pensar um time que o Cruzeiro é menos vitorioso. Acho que não tem não, né? No Brasil acho que não tem nenhum não. Vamos pegar um time então de fora. O Cruzeiro é menos vitorioso que o Real Madrid. É verdade. Talvez sim, não sei. Mas vamos fingir que sim, tá, galera? Só para efeitos aqui. Ok? Que é Real Madrid. Ok. Né? Então isso é o grau comparativo de inferioridade, de superioridade ou de igualdade no adjetivo. A gente compara um determinado ser com outro ser usando para isso um adjetivo. Mas é possível também fazer comparando, pegando um ser e comparando duas qualidades desse ser. Então eu posso dizer assim, o Cruzeiro é mais vitorioso do Ioso, né? Agora vamos pegar uma outra característica do Cruzeiro, um outro adjetivo. Por exemplo, o adjetivo rico. Todo mundo sabe que agora o Cruzeiro está pobre. Então o Cruzeiro é mais vitorioso que rico. Então agora eu estou comparando duas características, vitorioso e rico. Uma mais que a outra. Ou eu posso também fazer um comparativo de igualdade. O Cruzeiro é tão vitorioso quanto endividado, porque está devendo todo mundo, mas mesmo assim é um time muito vitorioso. Então ele é tão vitorioso quanto endividado. Talvez porque ele tenha se endividado para poder vencer. E posso falar também, o Cruzeiro é menos vitorioso que ele é menos vitorioso que apaixonante. Ou seja, a gente se apaixona e se apaixonaria pelo Cruzeiro mesmo se ele não fosse vitorioso. Então, ele é mais apaixonante do que vitorioso. Então, ele é menos vitorioso que apaixonante. Então, isso é o grau comparativo do adjetivo. Comparar um ser com outro ser, utilizando um adjetivo, que você pode ser mais que, tão, quanto ou menos que, ou pegar um determinado ser e comparar dois adjetivos, mais vitorioso que rico, tão vitorioso quanto endividado e menos vitorioso que apaixonante, ok? Agora, isso foi o grau comparativo do adjetivo. Agora vamos olhar um pouquinho para o grau superlativo do adjetivo. Então vamos virar na nossa página. No grau superlativo do adjetivo, a gente diz que um determinado superlativo, um determinado ser tem uma determinada característica muito forte. Então eu posso dizer assim, o Cruzeiro é vitorioso. Muito bem, mas eu posso colocar esse adjetivo vitorioso no superlativo. Então o Cruzeiro é vitoriosíssimo.
ok? O Cruzeiro, ele é vitoriosíssimo, colocando no grau superlativo, ok? É um superlativo absoluto, né? Quando eu digo o Cruzeiro é vitoriosíssimo. Ou então, quando eu digo assim, o Cruzeiro é o mesmo que dizer, né? O Cruzeiro é muito vitorioso, ok? Essas duas maneiras de colocar que o time é muito vitorioso, vitoriosíssimo, é um grau, a gente chama de grau superlativo absoluto, ok? Que é o Cruzeiro, digamos, tendo a sua qualidade elevada, ok? Agora, de certa maneira, eu posso também fazer o grau superlativo dizendo que o Cruzeiro é o time mais vitorioso. Estou dizendo então que ele é muito vitorioso, né? Que ele é o mais vitorioso de Minas Gerais. Bom, quando eu digo que o Cruzeiro é o time mais vitorioso de Minas Gerais, ó, o mais vitorioso, eu estou dizendo que o Cruzeiro é muito vitorioso, que ele é o mais, né? Ou eu posso dizer, o Cruzeiro é o time menos rico de Minas Gerais. Não é verdade? Que eu estou falando, a característica de ser rico está aumentando ou diminuindo, ok? Esse tipo de superlativo aqui não se chama superlativo absoluto, porque observe que eu estou relativizando o tamanho do Cruzeiro em relação aos outros times. Se ele é mais ou menos vitorioso, ele é mais ou menos rico em relação aos outros times. Portanto, isso aqui se chama superlativo relativo. É o grau superlativo relativo. Ok? Muito bem. Bom, pessoal, vocês entenderam essa história de grau comparativo e grau superlativo do adjetivo? Bom, é uma história muito simples, né? É só a gente pegar um adjetivo como, por exemplo, inteligente. E aí no grau comparativo eu posso dizer: ah, o Cássio é mais inteligente que uma outra pessoa, um fulano, né? Ou então dizer, ah, o Cássio é inteligentíssimo, se for o grau superlativo absoluto. Ou, ah, o Cássio é o mais inteligente da sala. Então é o grau superlativo relativo, ok? Podemos pegar um outro adjetivo, por exemplo, bom, né? O adjetivo bom. Então eu falo assim, o Cássio é bom. Ah, o Cássio é o mais bom dos professores, que é um comparativo de superioridade. Ah, o Cássio é... Não, pera aí, pessoal. Mais bom? Não, não existe essa história de mais bom não, professor. Você está viajando? Olha só, pessoal. Existem 4 adjetivos para os quais nós temos que ter muito cuidado. 4 adjetivos formam o comparativo e o superlativo de um modo especial. Atenção para os adjetivos bom, mal, sinônimo de ruim, grande e pequeno. Por quê? Porque você não pode falar que uma coisa é mais grande que outra,
uma coisa mais pequena que outra, que o professor é mais bom. Não, a gente não pode falar isso não. A gente diz no comparativo de superioridade do adjetivo bom que um determinado ser é melhor do que outro. Atenção, é um modo especial, é uma exceção comparado com todos os outros adjetivos, né? A gente não fala que um determinado ser é boníssimo. Não, mentira. A gente fala assim. A gente pode falar que um determinado ser é boníssimo. Ah, a sua nota foi boníssima. Quer dizer que ela foi mais do que boa, certo? Bom, mas ninguém diz isso, né? Então, o mais comum do superlativo absoluto de bom é dizer que uma coisa é ótima. Quando algo é muito bom, é porque ele é ótimo. Você pode dizer muito bom, você pode dizer boníssimo. Mas a maioria das pessoas dizem ótimo, né? E de novo, você não pode dizer que o professor é o aluno, que aquele aluno é o mais bom da sala. Não, ele não pode ser o mais bom da sala. Ele é o melhor da sala, ok? Mesma coisa vai acontecer com o mal. A gente não diz que uma coisa é mal. A gente diz que ela é pior, ok? Ou que ela é péssima. Então, pior, péssimo ou o pior, né? Não é ele é o mais mal do grupo, não. Ele é o pior, ok? Da mesma forma, a gente não pode dizer que a torre é a mais grande da cidade. Não, ela é a maior da cidade. Ou então, ela é uma torre maior que que um determinado prédio e que a torre é menor que um determinado prédio, ou que ela é a maior da cidade, ou que ele é o menor da cidade, ok? E quando uma coisa chega ela é mais do que maior, digamos, então quer dizer que ela é máximo, né? Ou, se for o grau superlativo absoluto, é o mínimo. Então, o valor que é muito, muito pequeno, ele é o valor mínimo. E o valor que é muito grande é o valor máximo. Então, atenção para o comparativo e o superlativo desses 4 adjetivos que são especiais, ok? Muito bom. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço. Terminamos por aqui.